Bom dia! Esse é um trabalho de crítica cognitiva de um objeto sonoro desenvolvido pelos alunos Thaís Lima, Felipe França, Marília Oliveira, Camila Barbagallo e Poliana Souza, no componente curricular de apreciação musical pela Universidade de Sorocaba. Nesse trabalho, a gente vai apresentar e analisar a composição de Viola Sonata de Paul Hindemith, enquanto composição, historicidade e influências. É importante ressaltar que o aspecto crítico que envolve o objeto sonoro ele vai pensar o impacto da Primeira Guerra Mundial na sociedade. Bom, com relação à biografia, o Paul Hindemith nasceu em 1895. Ele foi um compositor muito importante no desenvolvimento da música alemã. Um ponto forte dos seus trabalhos eram os seus interesses pelas músicas antigas e pela estética dos séculos anteriores, o que fez com que marcasse muito a sua escrita e assim despertou o seu desejo de uma maior aproximação por parte do músico, do compositor e do ouvinte. Ele foi reconhecido pela vasta composição de obras e o Hindemith ele ficou conhecido também pela criação de um novo sistema que pretendia revitalizar o sistema tonal tradicional que tinha na época. E ele nasceu em Hanau, na Alemanha. Ele é filho de Robert Rudolph, que era um pintor de casas e músico amador, que desde cedo instruiu a prática musical. E Paul, ele era o mais velho dos 3 filhos e aprendeu a tocar violino desde muito cedo. E foi juntamente com seus irmãos mais novos que ele formou um trio e eles se apresentavam publicamente em diversos locais, inclusive em locais como salões de dança, operetas, enfim. E por ele não possuir condições e pelo seu reconhecimento, ele acabou recebendo uma bolsa para estudar no Conservatório de Frankfurt. E aos 12 anos ele iniciou as aulas de violino com o aclamado professor Adolf Hebner, tendo recebido também as suas primeiras aulas de composição na classe do professor Mendelssohn. Aos 20 anos, o Hindemith ele conquistou o lugar de concertino da orquestra da Ópera de Frankfurt e colaborou com diversos maestros. No decorrer da Primeira Guerra, em pleno cenário conturbado da época, ele foi chamado para cumprir o serviço militar entre 1917 e 1918 e ele integrou nessa época a banda do regimento. Terminada a guerra, o Hindemith ele retomou seu lugar na orquestra e integrou o quarteto de Hebner. Entretanto, a sua reputação como músico e compositor já era alvo de muito reconhecimento, com o qual veio a realizar uma tour pela Alemanha e pelos países vizinhos, destinada à divulgação da música contemporânea. Isso foi entre 1922 e 1927. Com a ascensão do partido nazista ao poder, boa parte das suas obras elas foram proibidas e catalogadas como pertencente ao movimento bolchevique. E é deste período turbulento que se destaca uma das suas melhores obras. Em 1935, ele se mudou para Ankara, ao convite do governo turco, para reorganizar o sistema educacional da música na Turquia. Em 1941, na Universidade de Yale, ele assumiu o cargo de composição e mais tarde fundou o Yale Collegium Musicum. É uma instituição dedicada à performance de música antiga, que é o que ele sempre se interessou desde o começo. Embora ele tenha sido retirado do ensino em 1956, o Hindemith continuou a dirigir e a compor, e acabou falecendo em 1963, aos 68 anos. Eu vou explicar para vocês o próximo tópico, que é a localização no tempo e a relação temporal com outras regiões do mundo. A primeira performance da música Viola Sonata foi em Colônia, uma cidade alemã, em 18 de março de 1922. Os anos 20 foram um período muito conturbado para a Alemanha e para toda a Europa, no geral, porque foi logo após a Primeira Guerra. Então, para entender o contexto do ano de 1922 em específico, a gente precisa lembrar e destacar alguns acontecimentos históricos que precederam esse ano. Começando por 1918, que foi quando teve o marco do fim da Primeira Guerra Mundial,
que, para lembrar, foi onde se confrontaram os dois grupos, Tríplice Aliança, liderada pela Alemanha, que perdeu a guerra, e a Tríplice Entente, que foi encabeçada pela França, que venceu a guerra, causando essa derrota da Alemanha. A Alemanha, antes da guerra, era o país mais poderoso do continente europeu, e após a assinatura do Tratado de Versalhes, que é o acordo de paz que todos os países europeus envolvidos na guerra assinaram, a Alemanha teve que pagar muitos impostos, muitas indenizações e teve percas territoriais significativas, o que fez que ela enfrentasse uma enorme crise econômica, nunca vista antes no país. As imposições do Tratado de Versalhes, além de terem arrastado a Alemanha para essa crise econômica, foram vistas também como uma grande humilhação para a população do país, o que começou a abrir caminho para que os partidos e os ideais de extrema-direita começassem a ganhar mais espaço na sociedade alemã. Portanto, foi nesse início dos anos 20 em que os movimentos políticos como o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e em outros países foram ganhando força. O nazismo era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ele foi um partido de extrema-direita que surgiu na Alemanha em 1920. Então, o ano que estamos falando aqui, 1922, foi logo nesse começo, 2 anos depois. E o partido surgiu escorado em ideais nacionalistas e extremistas que já eram bastante difundidos na Alemanha desde o século XIX, e esse momento de crise fortaleceu mais esse discurso. O período da Alemanha em que a gente está entre 1919 e 1933, que é o final da Primeira Guerra Mundial até a ascensão do Partido Nazista ao poder, ele foi chamado de República de Weimar. E a gente se encontra agora na primeira fase dessa República de Weimar, que é uma fase de instabilidade política e econômica. O ano de 22 ele foi marcado por dois acontecimentos políticos muito importantes. O primeiro deles foi a assinatura do Tratado de Rapallo, em 16 de abril, logo nesse momento, um pouco depois da performance que a gente está falando da Viola Sonata, que é um tratado entre a Alemanha e a União Soviética, que foram os dois países mais derrotados da guerra, e eles se aproximaram econômica e politicamente depois desse tratado. Enquanto para a Alemanha o acordo era um sinal de desespero, porque o governo procurava desesperadamente uma vitória na arena internacional para poder sair dessa crise, para a União Soviética a assinatura foi um grande êxito diplomático, porque foi o primeiro tratado, o primeiro reconhecimento oficial do governo. O segundo acontecimento político muito marcante desse ano aconteceu logo depois, em 24 de julho, quando foi morto por um grupo de extrema-direita o ministro das Relações Internacionais da República, o Walter Rathenau, que foi quem assinou 3 meses antes o Tratado de Rapallo, justamente por ter feito esse pacto político entre a Alemanha e a União Soviética, que foi um fato que marcou o crescimento do movimento nazista no país. Algumas outras datas marcantes no início da década de 20 na Alemanha e no mundo que faz a gente compreender melhor esse momento e ver todo esse contexto histórico como um todo, porque não foi só na Alemanha que estava crescendo esse movimento de extrema direita, foi em todo o mundo. E esses dois atos políticos, que foi o Tratado de Rapallo, que foi rejeitado pela população, e depois o assassinato do ministro das Relações Internacionais, eles são muito marcantes para entender a história do nazismo. As datas marcantes. 29 de julho de 21, Hitler foi escolhido presidente do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista. Dia 7 de novembro do mesmo ano de 21 foi quando Benito Mussolini mudou o nome de seu partido para Partido Fascista Nacionalista e se auto-intitulou Duce, que é o líder. Dia 3 de abril de 22, quando Stalin é o chefe do Partido Comunista Russo. 12 de julho de 22, a Alemanha pede moratória do pagamento das dívidas de guerra. Dia 30 de outubro de 22, fascistas fazem entrada triunfal em Roma e assumem o poder na Itália. Mussolini, que havia ameaçado invadir a cidade caso o poder não lhe fosse entregue, torna-se o primeiro-ministro italiano. Então a gente vê no mesmo ano em que a gente está falando aqui, que foi quando o fascismo teve esse passo na Itália.
16 de dezembro de 22, o presidente da Polônia é assassinado 2 dias depois de sua posse. 30 de dezembro de 22, a Rússia faz parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 9 de março de 23, Lenin afasta-se do comando da União Soviética depois de sofrer o seu terceiro derrame. 1 de julho de 23, quando a Ku Klux Klan nos Estados Unidos declara ter 4 milhões de militantes. 13 de setembro de 1923, a Espanha passa a viver sob ditadura. O comandante militar de Barcelona, Primo Rivera, dá o golpe militar. 8 de novembro de 23, uma tentativa de golpe é sufocada na Alemanha. Os golpistas são comandados por Adolf Hitler. Então a gente vê aqui que o principal acontecimento, o contexto do ano de 1922 era esse crescimento dos pensamentos da extrema-direita, não só na Alemanha, mas em todo o mundo. Bem, continuando os slides, falar um pouco sobre geopolítica e economia. Como todo mundo sabe, a Primeira Guerra Mundial deixou uma dívida enorme, não somente para a Alemanha e para a Europa, mas para o mundo todo. E numa dessas tentativas de melhorar as condições, houve o projeto de lei da Grande Berlim, um projeto que ampliava significativamente o território da cidade de Berlim, o que ocasionou nela se tornando a terceiro maior município do mundo, criando um grande apogeu para a Alemanha. Embora envolta em muitos contrastes sociais, o país ficou conhecido pela grande liderança em ciências, humanidades, música, cinema e ensino superior. Enquanto grande parte da população continuou a lutar contra os grandes índices de desemprego e as privações causadas pela Primeira Guerra Mundial, a classe alta ascendia cada vez mais, estava redescobrindo a prosperidade. E na tentativa também de acabar um pouco com a dívida, o governo decidiu imprimir muito mais dinheiro para pagar as indenizações, o que obviamente ocasionou uma inflação gigantesca. A cidade, não só a cidade de Berlim, mas a Alemanha inteira estava numa crise enorme. Foi quando os Estados Unidos deram dinheiro, emprestaram dinheiro para pagar essa dívida. E então a cultura começou a florescer novamente. Na escola de Frankfurt, houve uma grande mudança tecnológica. Eles estavam tentando se adaptar às novas configurações sociais e às experiências por causa disso. Eles estavam abandonando um pouco o iluminismo e o positivismo, que eles perceberam que não estava dando certo, e estavam tentando avançar mais às pesquisas das morais, a nova moral da sociedade. Foi quando Felix Weil, um intelectual judeu argentino, organizou a primeira Semana do Trabalho Marxista, um evento que reuniu intelectuais marxistas na escola no ano de 1922. A proposta principal era colocar em prática a criação do Instituto de Pesquisa Social. Eles gostariam de entender o que realmente estava acontecendo com a Alemanha e com a população. O instituto foi patrocinado por Hermann Weyl, que era o pai de Felix, e ele é subsidiado pelo governo alemão também. Bom, o Hindemith, ele tinha bastante esse pensamento na composição de retorno às origens, e toda a época que ele viveu influenciou na sua composição. Essa sonata, por exemplo, a gente consegue perceber muito bem, ter a sensação de fábricas, de banco, de armas, enfim, justamente pela época que a Alemanha estava passando e todo esse período de pós-guerra que a gente já viu. Outros compositores do mesmo período do Hindemith foi Bela Bartók, o Igor Stravinsky, a Rebecca Clark, o Villa-Lobos, o Arnold Schoenberg e o Sergei Prokofiev. Bom, sonata é um tipo de composição para um ou dois instrumentos
que tem normalmente de 3 a 5 movimentos em cada peça. Todos esses movimentos normalmente têm um contraste entre si. No caso dessa sonata, que foi composta no ano de 1922, ela tem 5 movimentos, o primeiro sendo um pouco mais lento e largo, o segundo mais fresco e firme, o terceiro bem mais devagar e o quarto, que é o que a gente está usando de exemplo, bem mais enérgico e rápido. E o 5, ele tem bastante expressividade. Bom, agora em seguida, então, a gente vai entrar nos instrumentos característicos. E como explicado anteriormente, a sonata ela é para um até no máximo dois instrumentos. E nessa em questão, nós encontramos apenas a viola solo. E para poder exemplificar isso, nós colocamos duas imagens, dois registros, na verdade, do próprio autor da sonata com o seu instrumento, que é a viola, só a nível de curiosidade mesmo. Para em seguida, então, a gente está falando um pouquinho sobre as influências e os influenciados. Então, qual será que era a maior influência de Poe? Ou ainda quem foram os artistas, os músicos também influenciados por ele? Bom, a maior influência de Poe, na verdade, foi o seu próprio professor, Harold Mendelssohn, sobrinho do célebre compositor Felix Mendelssohn, com quem estudou composição no Conservatório Rock em Frankfurt. Em Frankfurt, inclusive, o movimento que influenciou bravamente, grandemente, vai ser justamente o expressionismo, por ser um grande centro de discussões da vertente em que ele se encontrava. E um dos maiores influenciados, com certeza, vai ser Norman Dello-Joio, seu aluno na Universidade de Yale, assim como Hans Joachim Kohlreuter, na Alemanha, e César Guerra Peixe, que era aluno também de Brahms, muito influenciado ao que se confere a harmonia de Handel. Então, esses foram algumas das personas que rondaram e que foram muito considerados no próprio trabalho de Poe. Afinal, a vida que cerca o artista claramente vai sempre também ressoar dentro da sua proposição, das suas propostas, das suas obras. Então, foram algumas das pessoas que cultivaram bastante essa característica de Poe e que também o influenciaram.